A psicanálise tem várias definições e instruções que auxiliam o desenvolvimento do psicanalista. Dentre essas definições e instruções, também podemos falar das regras básicas que orientam a prática clínica e garantem a eficácia do tratamento. Por mais que elas tenham sido trazidas na época de Freud, ainda hoje elas são bastante importantes para a compreensão da atuação do psicanalista. Essas regras são associação livre, atenção flutuante, amor à verdade, neutralidade e abstinência. Cada uma desempenha um papel importante no processo analítico e a sua aplicação adequada pelo psicanalista pode trazer ótimos resultados para o tratamento. Vamos começar com a associação livre. A associação livre é a prática em que o paciente é encorajado a expressar abertamente seus pensamentos, seus sentimentos, as suas atitudes do dia a dia, sem censura ou filtro, sem regras, sem condições. Essa técnica permite que o conteúdo inconsciente possa ganhar um caminho para ser expressado e até mesmo vir à consciência, facilitando a compreensão de conflitos internos e dinâmicas psíquicas. O paciente pode falar sobre o que ele quiser no setting, não existe uma ordem exata a ser falada. Deixe que a fala venha de forma livre e pura, sem impedimentos, mesmo que venha distorcido ou mesmo não tendo um sentido. Ao permitir que o paciente fale sem restrições, a associação livre possibilita o acesso a conteúdos reprimidos, esquecidos, que são essenciais para a compreensão profunda do próprio ser. Quanto mais uma pessoa fala, maior é a possibilidade de compreender esses conteúdos inconscientes. Seja por elementos simbólicos da vida dela, seja por atos falhos, sonhos, xistes ou até mesmo sintomas. Sem uma associação livre, o paciente pode restringir a sua expressão, impedindo a revelação de aspectos inconscientes e limitando a eficácia do tratamento. O psicanalista deve criar esse espaço para que a associação livre aconteça, para que a fala aberta e clara venha, para que os conteúdos possam emergir do inconsciente. É por isso que o analista deve formar um vínculo com o paciente. Quando existe essa confiança, o paciente fala de uma forma muito mais aberta e livre sobre o que ele desejar e da forma que ele desejar. A segunda regra seria a atenção flutuante. A atenção flutuante refere-se à postura do analista de ouvir o paciente sem um julgamento ou interpretações precipitadas, mantendo uma escuta aberta e receptiva. Essa atitude permite que o analista perceba nuances e associações que possam passar despercebidas numa escuta direcionada. Ela é flutuante porque não fica fixa a uma determinada ideia, nem mesmo a um tipo de diagnóstico. É uma atenção que costura os retalhos falados pelo paciente a fim de construir a história com os conteúdos simbólicos. Essa postura permite que o analista consiga entender vários elementos e conteúdos que aparecem na fala do paciente e ele não percebe porque ele está associando isso com aquele momento, porque se expressou daquela forma, porque utilizou determinada expressão. A atenção flutuante permite que o analista escute o paciente. Mas conseguimos ficar 100% conectados ali aos conteúdos do analisando? É difícil, porque a psique do analista também está ali em funcionamento. Mas quanto mais conectados com aqueles conteúdos trazidos, maior a possibilidade de uma escuta e de uma compreensão. Sem atenção flutuante, o analista pode interpretar o discurso do paciente de uma forma distorcida, ou uma contratransferência, sem uma compreensão clara, pode perder elementos importantes aí da história do paciente, e isso tudo pode comprometer a compreensão precisa dos processos psíquicos que estão ocorrendo no setting. A terceira regra seria o amor à verdade. O que isso significa? O amor à verdade implica que o analista deve buscar a verdade psíquica do paciente, incentivando o próprio paciente a confrontar e compreender seus próprios sentimentos, seus pensamentos, mesmo que seja desconfortável. É a verdade sobre si, a verdade dos fatos, a verdade que prevalece na sua psique. Na psicanálise, o amor à verdade é um pouco diferente do que normalmente nós pensamos por aí. Não é sobre buscar respostas absolutas ou verdades universais. Na verdade, tem mais a ver com uma jornada de autoconhecimento. Freud acreditava que a gente tem uma parte da nossa psique que fica escondida no inconsciente. Nessa parte ficam guardadas memórias, desejos e traumas que influenciam como a gente age hoje, mas que a gente não tem consciência disso. O amor à verdade na psicanálise é como querer descobrir o que está escondido dentro de você.
e entender de onde vêm os seus medos, suas manias, seus amores, seus traumas, seus conflitos, a sua forma de ser diante da realidade que cabe a você hoje. É como querer tirar a roupa da sua alma e ver o que tem por baixo. Claro que não é um processo fácil, e às vezes dói bastante, mas o objetivo é se conhecer melhor e se tornar mais livre. O analista é como um guia nesse processo. Ele ajuda o paciente a descobrir essas verdades escondidas aos poucos. Não é um processo delicado, cheio de altos e baixos, mas que pode transformar a vida da gente. Essa busca pela verdade permite que o paciente enfrente e compreenda aspectos de si mesmo que possam ser difíceis de aceitar, promovendo um crescimento pessoal e uma resolução dos conflitos internos. Sem o amor à verdade, o analista pode evitar confrontar o paciente em aspectos difíceis da sua psique, limitando o progresso da análise e a verdadeira compreensão de si mesmo. Amar a verdade é querer encontrar em si o que é essa verdade, independente do que aconteça do lado de fora. A quarta regra seria a neutralidade. A neutralidade se refere à postura do analista de não influenciar o paciente com as suas próprias opiniões, valores, sentimentos pessoais. Essa imparcialidade permite que o paciente projete seus próprios sentimentos e conflitos no analista, facilitando o processo de transferência e a compreensão da dinâmica inconsciente. Uma vez que o analista se coloca de uma forma neutra no processo, ele não cria uma barreira para que o paciente projete as suas situações. Isso facilita o processo, porque é como se o paciente não visse qualquer tipo de impedimento de fala sobre seus assuntos. Isso facilita a dinâmica do tratamento. Se o analista deixa transparecer quaisquer opiniões, sentimentos, suas vontades para o paciente, isso pode ser um impedimento, porque psiquicamente o paciente vai deixar de expressar algo para o analista. Sem a neutralidade, o analista pode inadvertidamente influenciar o paciente, distorcendo a percepção que o paciente tem de si mesmo e dos outros, e isso compromete a eficácia do tratamento. E a quinta regra seria a abstinência. A abstinência se refere à restrição do analista de não satisfazer os desejos e impulsos que possam surgir durante o processo analítico do paciente, como oferecer conselhos ou apoio emocional excessivo. Essa postura permite que o paciente desenvolva sua própria capacidade de lidar com os desafios e emoções. É uma separação que o analista faz das suas próprias emoções para não corresponder ao que vem do paciente, desconfigurando aí uma amizade, uma troca afetiva mais profunda, sabendo separar o que é o processo analítico de uma proximidade que ultrapassa os limites de uma análise. A abstinência permite que o paciente desenvolva uma autonomia, porque o processo de análise tem que ser uma compreensão de si. Se ele demonstrar qualquer dependência do analista durante o processo, ele estará vendo no analista uma figura parental que ele se apoia. Se o analista corresponder a essa dependência, poderá estar incorrendo em sua própria emoção, compartilhando de uma cena do paciente. Sem a abstinência, o analista pode criar uma dependência emocional no paciente, impedindo o desenvolvimento dessa autonomia e da resolução de conflitos internos. É por isso que deve haver uma compreensão que a análise não é amizade, e é diferente de qualquer tipo de conversa que se tem por aí. Análise é análise, amigos à parte. Quando há uma amizade, isso pode comprometer o processo de análise, pois haverá um vínculo diferente, um vínculo afetivo que você tem medo de perder. Percebe como é importante a gente entender essas regras? Por mais que elas tenham vindo da época do Freud, elas são importantes para o contexto psicanalítico ainda hoje. É claro que a psicanálise mudou muito desde a época de Freud, mas ainda existem muitas situações e condições que a gente precisa rever e colocar em prática. A aplicação consistente dessas regras, dessas técnicas pelo psicanalista é fundamental para criar um ambiente analítico seguro e eficaz, onde o paciente possa explorar e compreender profundamente a sua psique para criar a sua própria identidade, até mesmo isenta do próprio analista. Um analista que segue essas regras entende que seus pacientes devem se tornar independentes do processo de análise e seguir com as suas vidas. Se isso acontece, é porque a análise tem tido um efeito muito mais eficaz. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê num próximo vídeo. Até mais!